Vamos começar com uma pergunta que parece tão simples que é quase boba. Você está se movendo? Sua primeira resposta poderia ser: sim, claro, o trem está andando. Mas e se o trem não tivesse janelas e se movesse de forma perfeitamente suave, sem nenhum solavanco? Se você jogasse uma bola para cima, ela ainda cairia em sua mão, como se você estivesse parado. Do seu ponto de vista, dentro do trem, você estaria em repouso. É o mundo lá fora que está se movendo para trás. Mas alguém em pé na estação, vendo o trem passar, diria com certeza absoluta que você está se movendo. Então, quem está certo? Você ou a pessoa na estação? A resposta, surpreendentemente, é ambos. O movimento é relativo. Ele depende do seu ponto de vista. Essa ideia simples e intuitiva é a semente de uma das revoluções mais profundas da história do pensamento humano. Foi essa semente que, na mente de um jovem funcionário de um escritório de patentes chamado Albert Einstein, floresceu para se tornar a teoria da relatividade. Hoje, vamos embarcar em uma jornada com Einstein. Vamos ser detetives cósmicos, seguindo as pistas que ele seguiu para desvendar as regras mais profundas de como o espaço, o tempo, a matéria e a gravidade dançam juntos. E eu garanto, ao final desta viagem, você não olhará para o céu noturno da mesma maneira. Parte 1. O limite de velocidade cósmico, teoria da relatividade especial. A primeira parte da nossa história, publicada em 1905, chama-se relatividade especial porque ela lida com um caso especial: o movimento em velocidade constante, sem aceleração. O grande quebra-cabeça do século XIX. No final do século XIX, a física estava em crise. Havia duas colunas mestras que sustentavam tudo, mas elas estavam começando a rachar sob o peso de uma contradição. A mecânica de Newton. As leis de Isaac Newton governavam o movimento há mais de 200 anos. Elas funcionavam perfeitamente para prever a órbita de planetas e a trajetória de balas de canhão. E um dos seus princípios era o da relatividade do movimento que acabamos de discutir. As velocidades se somam. Se você está em um trem a 100 km por hora e joga uma bola para frente a 20 km por hora, alguém na estação veria a bola se mover a 120 km por hora. Simples. A teoria do eletromagnetismo de Maxwell. James Clerk Maxwell descobriu as equações que descreviam a luz, o magnetismo e a eletricidade. E suas equações fizeram uma previsão chocante. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, cerca de 300,000 km por segundo. Não importava se você estava correndo em direção à fonte de luz ou se afastando dela. A luz sempre viajaria na mesma velocidade em relação a você. Você consegue ver o problema? As duas teorias não podiam estar certas ao mesmo tempo. Se você estivesse em uma nave espacial viajando a 200,000 km/s e acendesse uma lanterna para frente, Newton diria que a luz deveria sair a 500,000 km/s, sua velocidade mais a da luz. Mas Maxwell dizia que ela sairia a 300,000 km/s, não importava o quão rápido você estivesse. O salto genial de Einstein. Enquanto os maiores cientistas da época tentavam encontrar falhas na teoria de Maxwell, o jovem Einstein tomou um caminho diferente. Ele fez a pergunta que ninguém ousou fazer: e se Maxwell estiver certo? E se a velocidade da luz for a única constante, a única regra inquebrável do universo? Ele decidiu bater o martelo e dizer: a velocidade da luz é o limite de velocidade cósmico, e é a mesma para todos, não importa como eles estejam se movendo. Se aceitarmos essa ideia aparentemente simples, as consequências são de explodir a cabeça e redefinem nossa compreensão do tempo e do espaço. As consequências bizarras: o tempo se torna elástico, dilatação temporal. Se a velocidade é distância dividida por tempo, e a velocidade da luz tem que ser a mesma para todos, então a única maneira de isso funcionar é se o próprio tempo e a distância mudarem dependendo de quem está medindo. Einstein percebeu que, quanto mais rápido você se move pelo espaço, mais devagar você se move pelo tempo, do ponto de vista de um observador parado.
Relógios em uma nave espacial em alta velocidade realmente andariam mais devagar do que relógios na Terra. O tempo não é absoluto. Ele flui em ritmos diferentes para pessoas diferentes. O espaço se contrai, contração de comprimento. Pela mesma lógica, o próprio espaço se torna flexível. A nave espacial em alta velocidade não apenas teria seu tempo mais lento, mas também pareceria fisicamente mais curta na direção do movimento para alguém que a observasse da Terra. Encke, a moeda cósmica. A consequência mais famosa de todas. Einstein descobriu que, se nada pode ultrapassar a velocidade da luz, quando você tenta acelerar um objeto, a energia que você usa não pode mais se converter em velocidade. Em vez disso, ela começa a se converter em massa, tornando o objeto mais pesado e mais difícil de acelerar. Isso revelou uma conexão profunda e chocante. Matéria e energia são duas faces da mesma moeda. São a mesma substância fundamental. A massa é simplesmente uma forma ultraconcentrada de energia. A famosa equação, Encke, é a taxa de câmbio. E como se a velocidade da luz é um número gigantesco, significa que uma pequena quantidade de massa pode ser convertida em uma quantidade colossal de energia. Esta é a equação que alimenta as estrelas e as bombas atômicas. Parte 2. A cama elástica do cosmos, teoria da relatividade geral. Por 10 anos, Einstein trabalhou em um problema. A relatividade especial era fantástica, mas faltava uma peça crucial. Ela não incluía a gravidade. Newton tinha descrito como a gravidade funcionava, mas nunca por quê. O pensamento mais feliz de Einstein. Einstein teve o que ele chamou de seu pensamento mais feliz. Ele imaginou um homem em um elevador em queda livre no espaço. Dentro do elevador, o homem estaria flutuando. Se ele soltasse uma maçã, ela flutuaria ao lado dele. Ele não sentiria seu próprio peso. Do ponto de vista dele, não haveria gravidade. Agora, imagine o mesmo homem no mesmo elevador, mas no espaço profundo, longe de qualquer planeta, e um foguete acelera o elevador para cima. O homem seria pressionado contra o chão. Se ele soltasse uma maçã, ela cairia no chão exatamente como faria na Terra. Do ponto de vista dele, seria impossível distinguir entre a aceleração e a gravidade. Essa foi a grande revelação. A gravidade e a aceleração são a mesma coisa. E se a gravidade é a aceleração, ela deve afetar não apenas objetos, mas o próprio tempo e espaço. A nova visão da gravidade. Aqui está a imagem final e revolucionária. Einstein percebeu que a gravidade não é uma força que puxa as coisas. A gravidade é o resultado da matéria e da energia curvando e distorcendo o tecido do próprio espaço-tempo. Imagine o espaço-tempo como uma grande cama elástica esticada. Se você colocar uma bola de boliche, como o Sol, no meio dela, a cama elástica se curva para baixo. Agora, se você rolar uma bolinha de gude, como a Terra, perto da bola de boliche, a bolinha não é puxada pela bola. Ela está simplesmente seguindo curvatura no tecido da cama elástica que a bola de boliche criou. O que parece ser uma força é, na verdade, apenas um objeto seguindo o caminho mais reto possível através de um espaço curvo. As provas finais. Essa teoria fez previsões ainda mais estranhas, que foram comprovadas. O tempo passa mais devagar na gravidade. Como a gravidade dobra o espaço-tempo, ela também afeta o fluxo do tempo. Relógios mais próximos de um objeto massivo, onde a gravidade é mais forte, andam mais devagar do que relógios mais distantes. Este efeito é real e crucial para o funcionamento do GPS. Os satélites em órbita têm que ajustar seus relógios constantemente para compensar o fato de que o tempo passa um pouco mais rápido para eles do que para nós na superfície da Terra. A luz se curva. Se a gravidade curva o espaço, então até a luz, que não tem massa, deve seguir essa curvatura. Em 1919, durante um eclipse solar, o astrônomo Arthur Eddington observou estrelas perto do Sol e viu que suas posições pareciam deslocadas. O campo gravitacional do Sol estava, de fato, curvando a luz das estrelas ao passar por ele. Essa prova transformou Einstein em uma celebridade mundial da noite para o dia. Buracos negros e ondas gravitacionais. As previsões mais extremas da teoria.
Um buraco negro é uma região onde o espaço-tempo foi curvado tão intensamente que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Ondas gravitacionais são ondulações nesse tecido do espaço-tempo, criadas por eventos cataclísmicos, como a colisão de dois buracos negros. Em 2015, mais de 100 anos depois da teoria, detectamos essas ondas pela primeira vez, provando mais uma vez o poder genial da mente de Einstein. Conclusão: a dança da realidade, a teoria da relatividade, em suas duas partes, nos deu uma nova visão do universo. Ela nos disse que o tempo e o espaço não são um palco fixo e imutável onde os eventos do universo acontecem. Em vez disso, o espaço e o tempo são participantes ativos na dança cósmica. Eles se esticam, se contraem e se curvam em resposta à matéria e à energia. E nós, com nossos corpos feitos de matéria estelar, também fazemos parte dessa dança. Cada passo que damos, cada movimento que fazemos, está alterando, de forma minúscula, a forma do universo ao nosso redor. A genialidade de Einstein não foi apenas resolver um quebra-cabeça. Foi nos dar a linguagem para ler a história secreta da realidade e entender que o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos.